A Igreja Universal do Reino de Deus elevou as heresias neopentecostais nesse país a um outro patamar. E ela consegue fazer isso utilizando estratégias que vão desde o terror espiritual até a manipulação das grandes massas aí com seus programas de TV e rádio. Só para o ano de 2024, o orçamento dessa igreja com televisão é de mais de R$ 1 bilhão. E no último censo religioso, ela já é a quarta denominação evangélica em maior número de pessoas, maior número de membros. Dando seguimento à série que os inscritos do canal mais pediram sobre seitas e heresias, nós vamos falar agora da igreja do Bispo Edir Macedo. Eu sou o pastor Pedro Reis, aqui do Fluir no Reino, e eu quero saber de você, se você acha que um cristão verdadeiro ele pode ser possesso de demônios. Deixe aí nos comentários, tá bom? Meus irmãos, o que é mais chocante na Igreja Universal do Reino de Deus, quando eu estava estudando, foi o que me deixou assim mais assustado. Ela é simplesmente a mãe ou a avó de uma ninhada do mal. Além do Bispo Edir Macedo, que é o líder dessa igreja, a IURD também proporcionou para o Brasil simplesmente o missionário R.R. Soares, que saiu da Universal depois de ter brigado com Edir Macedo para fundar ali a Igreja Internacional da Graça. Também foi a partir de uma contenda das trevas que a Universal concebeu o Valdemiro Santiago. Depois de ter sido expulso com Edir Macedo, ele abriu as portas da Igreja Mundial do Poder de Deus. E aí, para finalizar esse quadrado do mal, na igreja do apóstolo Valdemiro Santiago, houve uma breve contenda dos infernos, e aí surgiu Agenor Duque. Ele abriu aí, por sua vez, a Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus. Então, tudo que você vai ver nesse vídeo, tudo que vai ser dito aqui não cabe exclusivamente à IURD, tá bom? Mas também cada uma das igrejas neopentecostais do país, ou até mesmo aquela igreja pequenininha neopentecostal aí que tem na sua rua, ou então na esquina aí da sua casa. Presta bastante atenção nesse vídeo, que você vai perceber ao longo da narrativa que, apesar de se tratarem de igrejas que se dizem evangélicas, elas já se distanciaram completamente do cristianismo bíblico. O problema é que elas adotam aí todo tipo de sincretismo religioso que traz coisas para o cristianismo, desde ali do candomblé e das religiões de matriz africana, até mesmo ali o catolicismo romano, simplesmente para tornar o seu culto aí o mais espalhafatoso possível. O que você faz na vida dela, espírito imundo? Depressão, crise de ansiedade. E é justamente sobre culto que nós vamos começar a tratar aqui nesse vídeo. Se o culto de uma igreja cristã verdadeira foi gerado, foi criado pelo Senhor para glorificar a Ele, buscar a santa vontade dEle e adorar a Ele, nas igrejas aí de Edir Macedo, R.R. Soares, Valdemiro Santiago e Agenor Duque, não é dessa forma. Você não é aquele rapaz que veio de outra denominação, cheio de conflitos, é isso? Sim, senhor. Como é que estava a sua vida econômica nessa época? Destruída, bispo. Então eu raciocinei e comecei a vir nessa corrente, colocar a minha vida, voltado naquilo que você estava falando. Os cultos desses lugares são totalmente construídos ali em torno de experiências pessoais e da manipulação das pessoas. Apesar de se ouvir nessas igrejas gritos aí de glória a Deus e aleluia o tempo todo, nosso Deus, o Deus de Israel, ele não é tratado verdadeiramente como Deus, mas como um serviçal ou um gênio da lâmpada, que quando é invocado, ele tem que aparecer ali só para entregar a bênção, ou a chave da vitória, ou até mesmo uma semente ungida que vai produzir 1000 vezes mais. Há muita gente que pergunta, bispo, o que eu faço para resolver a minha situação? A resposta de Deus depende da sua atitude, da nossa atitude. A resposta de Deus depende da sua atitude. Felizmente, muitas pessoas não veem mal algum nisso, até porque elas já foram doutrinadas, né, com textos bíblicos que foram tirados de contexto, e elas simplesmente estão cegas nesse momento por causa desses falsos ensinos. Mas quando nós abrimos a Bíblia e procuramos aquilo que o Senhor nos fala sobre o culto, nós vemos que o culto que agrada ao Senhor de verdade é um culto em que nós nos arrependemos diante dele, em que nossos corações são constritados e quebrantados diante dele, nós reconhecemos a sua glória, a sua santidade, o seu poder inigualável. E, como você pode ver, sintonizando o canal dessas igrejas, está bem longe de ser o que acontece nesses lugares. Outro ponto problemático é a forma como eles contrastam a situação do pecado dos homens e as ações demoníacas. Como o foco ali é manipular as pessoas e tornar elas mais suscetíveis em contribuir com as contas pomposas dessas igrejas, os momentos ali de manifestação demoníaca dividem lugar com o apelo para a prática da caridade financeira. Nunca ouviu, Deus está me mostrando aqui 10 pessoas para dar R$1000. E o nexo que eles criam é bem simples. Se a pessoa está passando por um problema financeiro, é um demônio que está atuando. Se tem um familiar doente, é uma opressão demoníaca que está acontecendo e precisa ser quebrada. Ou então, se o marido traiu a esposa, ou se a esposa fez uma compra que ela não consegue pagar e o nome dela foi para o SPC, adivinha, também é ação demoníaca e está longe de ser responsabilidade da pessoa. Pelo menos é isso que eles pensam. Vocês dois foram vítimas de uma história em que o único vilão é o diabo. A partir de hoje isso acaba. 2 coisas que são fundamentais. Primeiro, não faltar essa reunião. Não quebrar a corrente. Eles criam esse tipo de cenário justamente para fazer o quê? A pessoa vai contribuir com a igreja e aí, por meio da ação dela, por meio do sacrifício dela, esses demônios vão começar a ser repelidos da vida, eles não vão ter legalidade para atuar. Ou então, quando a pessoa faz algum outro tipo de sacrifício, quando a pessoa vai para alguma dessas sessões de descarrego que eles têm, eles usam ali o poder de Deus para libertar, entre aspas, né, a pessoa dessas ações demoníacas. E a gente sabe que isso nunca vai ser verdadeiro ou suficiente, porque o que liberta a pessoa de verdade
é o conhecimento do Senhor, é o conhecimento da palavra de Deus, a iluminação do Espírito Santo, um novo nascimento do coração. Né? Então, seja por meio de comprar um objeto ungido, um objeto consagrado, participar das campanhas ali de descarrego ou doar dinheiro para a igreja, a forma que a Universal do Reino de Deus e essas seitas neopentecostais propõem para tornar o crente mais crente, ou no mínimo, tornar ele mais próspero na vida, é por meio desse tipo de subterfúgios. O problema todo desses tipos de doutrina é que eles apresentam algumas inconsistências quando a gente olha para a palavra de Deus. Primeira coisa é que um crente verdadeiro, ele não é medido de acordo com a quantidade de bens materiais que ele possui ou sucesso financeiro. É porque se fosse assim, Jesus Cristo e o apóstolo Paulo, coitados, eles nem crentes seriam, porque viveram nessa terra perseguidos, não tinham nem onde repousar a cabeça, foram a vida inteira ali humildes e finalizaram as suas vidas ali sendo presos e mortos. Então, se fosse para aferir sucesso cristão a partir da vida dessas pessoas, nesses moldes que essas igrejas propõem, com certeza nem Jesus, nem o apóstolo Paulo passariam no teste. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que o cristão verdadeiro ele é reconhecido pela mudança que o Espírito Santo promove na vida das pessoas. O novo nascimento, aquela luta diária contra a ação do pecado. Outra coisa é que quando a gente enxerga o sofrimento, os problemas, as dificuldades da nossa vida simplesmente por causa de uma ação demoníaca, a gente elimina o fator nosso Deus da equação. Muitas vezes o Senhor ele usa sim essas providências carrancudas, aí, como diria o pastor Hernandes Dias Lopes, ou até mesmo alguns sofrimentos, para poder nos ensinar, para nos exortar. A Bíblia fala sobre isso, que o Senhor ele exorta aqueles que ele ama, né? Inclusive, quando a gente coloca essa dicotomia entre Deus e o diabo, achando que eles estão ali em pé de guerra todo o tempo, a gente simplesmente diminui o poder de Deus. E não é isso que a Bíblia fala. Quando a gente vê ali o livro de Jó, nós vemos que o diabo, Satanás, quando ele foi atuar contra a vida de Jó, aquilo foi uma concessão, uma permissão do próprio Deus. Então, um diabo, um demônio, ele não tem poder para agir por conta própria contra a vida de um cristão. Além disso, esse terror espiritual barato, ele nos impede de ver a graça do Senhor se manifestando em nossas vidas, porque muitas vezes o sofrimento é um instrumento nas mãos de Deus para nos conformar a Cristo, para nos fazer amadurecer da fé e simplesmente também para nos fazer depender mais dele. Né? Uma outra coisa também que é eliminada dessa situação toda é que quando nós assumimos que tudo é culpa de demônios, a gente não consegue enxergar o nosso pecado, o nosso erro, a nossa falha. E a gente cai naquele problema. Inclusive, nesse último vídeo, vieram muitos adventistas aqui para falar que a culpa do pecado, em última instância, era do diabo. Assim como os líderes dessas seitas neopentecostais fazem, né? Só que o problema é que quando nós pensamos dessa forma, de uma maneira antibíblica, nós somos privados de reconhecer o nosso pecado, reconhecer o nosso erro, pela ação do Espírito Santo, é óbvio, e nos arrependermos diante do Senhor e buscarmos a Ele com fé. A Bíblia nos ensina claramente que o pecado entrou por conta da responsabilidade de Adão. Não foi culpa do diabo. Embora ele tenha sido o tentador, a responsabilidade é de Adão. Em Tiago capítulo 4, dos versos 1 a 3, nós vemos exatamente isso. O escritor ele fala que os pecados, as guerras e contendas, elas surgem do nosso coração pecaminoso. Então, se alguém é induzido a acreditar que praticou adultério ou que cometeu um crime por causa de um demônio, essa pessoa jamais vai conseguir identificar o seu próprio pecado e se arrepender diante do Senhor. E isso é o pior cenário que um homem pode ter na sua vida, que é o de não conseguir se ver como um pecador e muito menos se arrepender diante de Deus. E se a doutrina do pecado dessas igrejas neopentecostais é distorcida, é óbvio que essa influência vai ser afetada em outras áreas, principalmente na vida espiritual das pessoas. Como nesses lugares a ênfase nas experiências do culto e o misticismo são um pré-requisito para que a pessoa se torne mais propícia a mexer na carteira e contribuir com a igreja, não é raro a gente ver andando aí nas ruas alguns pastores dessa igreja, principalmente da Universal, vestidos aí como se fossem médicos. Né? Aquilo ali indica o quê? Que eles vão operar cirurgias espirituais, que eles vão operar ações de cura, libertação, e aí os fiéis se sentem cada vez mais encorajados a entrar naquele movimento, e aí vai deixando cada vez mais de lado a palavra de Deus, porque eles passam a confiar na voz dessas pessoas, desses líderes religiosos, desses falsos apóstolos, né? E aí vivem uma vida completamente superficial e totalmente alheia à palavra de Deus. O perigo é tão grande que uma pessoa que não conhece ou não ouve as Sagradas Escrituras, com certeza é fadada a ter uma vida espiritual simplesmente inexistente, ou até mesmo suscetível a qualquer tipo de vento de doutrina, como disse o apóstolo Paulo, né? E é isso que o quadrado demoníaco, o quadrado satânico, essas pessoas mais desejam, que elas fiquem cada vez mais longe da Bíblia. E aí, para não alongar muito esse vídeo, talvez o que mais pese contra essas seitas, além de tudo isso que nós já dissemos até aqui, é a questão soteriológica deles. A forma como eles dizem que o cristão, que o crente pode ser salvo. Existe um livro bastante interessante do Edir Macedo, que se chama Nos Passos de Jesus, e ele diz nesse livro 10 passos para que a pessoa possa ser salva. E além de citar, crer em Jesus Cristo, andar em santidade, ler a Bíblia diariamente, ser batizado, orar e vigiar, ele também diz que o crente precisa participar das campanhas de libertação da Igreja Universal do Reino de Deus,
frequentar as reuniões da igreja e principalmente ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Então, se você não estava convencido até agora que a IURD é uma seita, pega esse livro, dá uma lida nele, do fundador da própria igreja, que condiciona a salvação a elementos externos a Cristo, e você vai ver que com certeza se trata de uma seita. Como já foi dito em vídeos anteriores, que eu vou deixar até no card para vocês aqui, a Bíblia é clara em dizer que a salvação é única e exclusivamente por meio da fé na obra de Cristo. E a Bíblia também nos ensina que todas as práticas espirituais que nós vivenciamos, que nós passamos a viver nas nossas vidas, são resultados da nossa vida regenerada pelo Senhor e a atuação do Espírito Santo, que nos santifica e nos conforma a Cristo. Então, se nós aceitamos qualquer outro elemento alheio a Cristo para a nossa salvação, o que nós fazemos é diminuir o papel do Senhor, é roubar de Jesus os méritos que só Ele tem para a nossa salvação. Eu sei que é preciso fazer uma ressalva, que existem sim crentes verdadeiros e sinceros dentro dessas igrejas, mas a verdade é que se eles de fato permanecerem nesse lugar, vai chegar um momento que aquilo vai ficar insustentável. Não há como se manter passivo ou não se incomodar com o que as pessoas fazem e pensam e dizem ali sobre o Deus Pai, Deus Filho, sobre o Espírito Santo de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre esse embate eterno entre duas forças que para eles parece ser igual, como Deus e o diabo. Então, com certeza, há crentes verdadeiros ali, mas chega uma hora que ficar nesse lugar vai ser insustentável para esse crente, por conta da total diferença do que eles pregam e o que a Bíblia fala. Referendar práticas de uma igreja como essa, que afirma que um crente verdadeiro e habitado pelo Espírito Santo pode ser possuído pelo demônio, é negar o que a própria Bíblia Sagrada diz. E eu já até prevejo que algumas pessoas virão aqui nos comentários, como fizeram os adventistas, como sempre fazem pessoas que se sentem tocadas aí pelos vídeos, para dizer que encontraram Jesus nesses lugares, que elas foram salvas, conheceram a palavra de Deus. E eu vou me antecipar a essas pessoas e dizer que a vida regenerada, ela não é em função de Agenor Duque, Valdemiro Santiago, Edir Macedo ou R.R. Soares. Mas a vida regenerada pelo Espírito Santo, a fé verdadeira é concedida pelo Senhor, por meio da graça que Ele manifestou em Cristo e o poder do Espírito Santo sendo aplicado em nossas vidas pelo conhecimento da palavra de Deus. Então eu oro para que o coração de vocês seja iluminado pelo Senhor, a mente de vocês seja aberta pelo Senhor, que o Senhor conceda a vocês entender para que possam sair o mais rápido possível desses lugares e procurar uma igreja bíblica, tá bom? É por tudo isso que foi dito nesse vídeo que não tem como não incluir a Universal do Reino de Deus e a sua cestinha de maçãs podres, né, que a gente disse no começo do vídeo, e todo o movimento neopentecostal no grupo das seitas cristãs que assolam o nosso país. Felizmente, elas produzem heresias perigosas que não somente impedem as pessoas de conhecer verdadeiramente o Evangelho do Senhor, como também tratam demônios e pessoas no nível de igualdade com o Deus Criador, às vezes até maior. Às vezes, para eles, demônios e pessoas ocupam um lugar até maior do que o nosso Deus de Israel. Agora eu quero saber qual que é a sua opinião sobre o movimento neopentecostal. Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre essa forma de culto que eles praticam, essa ênfase em experiências, essa questão de campanha para tudo, o homem ser quase que superior a Deus, o demônio está em pé de igualdade com o Senhor. Deixa aqui nos comentários pra gente. E se esse vídeo te ajudou a aprender um pouco mais aí sobre o movimento neopentecostal e por que você ou as pessoas que estão em volta de você devem se manter longe dessas igrejas, se inscreve aqui no canal. Infelizmente, a maioria das pessoas não tem recebido os nossos vídeos porque não ativou o sino de notificações. Aí eu queria te pedir, se você tem gostado do nosso conteúdo, tem acompanhado, ativa o sino de notificações para você receber os próximos vídeos, inclusive os próximos conteúdos dessa série sobre seitas e heresias. Eu não sei se o próximo vídeo vai ser sobre a CCB ou os Testemunhos de Jeová, mas se inscreve aí no canal e ativa as notificações para você saber. Na descrição do vídeo eu estou deixando aqui as nossas redes sociais. Lá tem o nosso Instagram, onde eu posto os mapas mentais bíblicos e os estudos bíblicos. E eu vou deixar aqui também mais alguns vídeos relacionados à questão de engano religioso, justificação pela fé e algumas outras questões que podem ser necessárias para o seu amadurecimento e crescimento no Senhor. Compartilha esse vídeo aí com a sua família, nos seus grupos da família, os grupos aí da sua igreja. Compartilha com mais pessoas porque ajuda muito a gente. Se você gostou desse vídeo, eu te espero na próxima. Que Deus continue abençoando não somente a sua vida, mas também sua casa, em nome de Jesus.